Seja muito bem-vindo ao canal Mergulhando nas Escrituras. E hoje nós iremos falar como nós podemos sair da nossa zona de conforto e progredirmos. Este canal sempre vai trazer situações do cotidiano, do nosso dia a dia, levar esses problemas, essas situações para dentro das Escrituras e saber como nós devemos agir. E hoje eu irei utilizar duas histórias das Escrituras para ilustrar esse princípio. Uma história está na Bíblia e a outra história está no livro de Mórmon. A primeira história é sobre Naamã. Naamã ele era um grande capitão de um exército. Ele sempre foi acostumado a guerrear, a combater os inimigos, a matar os inimigos e a defender o seu povo. E certa vez ele adquiriu uma doença, como a lepra, né? Ele teve lepra. E ele ficou sabendo de um profeta que podia curar ele. O nome desse profeta era Eliseu. Então ele estava cheio de fé e ele chegou lá. Toda essa história passa em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 9 ao 14. Ele chegou lá para Eliseu e falou, né, que ele estava com lepra e etc. E Eliseu enviou um mensageiro para ele e falou assim: vai, Naamã, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e sua doença ela será restaurada. Então Naamã ele ficou muito indignado com isso, porque ele achou que o profeta ia até ele, colocar a mão sobre ele, fazer uma oração e curar ele. Mas não, o profeta mandou ele se banhar 7 vezes no Jordão. Ele ficou muito indignado com isso. Ele até questionou, né? Não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Mas ele tinha alguns amigos que aconselharam ele a seguir o profeta. Então, depois de muita relutância, ele teve coragem, ele se banhou e ele foi curado. A segunda história é sobre Nefe. Ele era um homem muito poderoso e muito obediente aos profetas do Senhor. E ele tinha uma missão, certa vez, de pegar um registro que estava com o inimigo dele. Um homem que era muito ruim, que maltratava o seu povo e matava muitas pessoas justas. Então Deus entregou esse homem nas mãos de Nefe. E Nefe sentiu, né? Nefe tinha que matar esse homem para que ele conseguisse recuperar os registros e esse homem não mais maltratasse o seu povo. Mas Nefe, ele se conteve. As escrituras dizem, né? Lá em 1 Nefe, no capítulo 4, diz o seguinte: e aconteceu que fui compelido pelo Espírito a matar Labão. Labão era esse homem muito ruim que maltratava o povo. Mas disse-me meu coração: nunca fiz correr sangue humano, e contive-me e desejei não ter de matá-lo. Então Nefe não queria matar, porque ele não queria fazer correr sangue humano, né, como ele diz aqui. Mas só que o Espírito disse outra vez para ele matar Labão, porque Labão ele ia matar mais pessoas justas. Então era melhor que um homem perecesse do que uma nação inteira. E depois de muita relutância, no versículo 18, relata o seguinte: obedeci, portanto, à voz do Espírito, e peguei Labão pelos cabelos e cortei-lhe a cabeça com sua própria espada. Então, eu gostaria que vocês que estão me assistindo pudessem trocar as histórias, né? Se Nefe ele tivesse com lepra e um profeta falasse para ele se banhar no Jordão, ele iria sem relutância, ele não ficaria indignado, ele saberia que isso era o certo a fazer. E se colocasse Naamã no lugar de Nefe, ele teria matado um inimigo, teria pego a espada dele, cortado a cabeça dele sem nenhuma relutância e sem nenhuma indignação. Mas o interessante, o princípio que eu aprendi, talvez você aprenda outros princípios, né, com essas histórias, mas o que eu aprendi foi que Deus ele nos coloca em situações fora de nossa zona de conforto para que a gente possa progredir. Mais na frente, Naamã ele se tornou um homem muito mais humilde. Ele conquistou e recebeu muitas bênçãos por causa disso, por ele ter sido humilde e ter seguido um profeta de Deus. Nefe ele conseguiu conduzir o povo dele depois de ter tido essa coragem. E muitas outras coisas eles conseguiram depois dessa situação em que eles se encontravam. E eu tenho certeza que se nós tivermos coragem, assim como eles, de seguir tanto o profeta de Deus quanto o Espírito do Senhor, nós conseguiríamos progredir e sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos sair da inércia espiritual, assim como o profeta vivo nos ensina. Nós precisamos agir, nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Então, quando você se encontrar uma situação que não é de seu caráter, de sua personalidade, e você precisa sair da zona de conforto, obedeça a inspiração e que você receber. E tenha coragem, tenha fé de que algo bom lá na frente irá acontecer. E foi isso que eu aprendi, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Espero tê-los ajudado um pouco a compreender um princípio muito chave que se encontra nas Escrituras e que é uma situação que todos nós encontramos. Eu me encontrei numa situação dessas quando eu tive que ir para uma missão, quando eu tive que sair do Rio Grande do Sul e ir para Minas Gerais por 2 anos, deixar tudo, minha família, meu emprego, meu estudo, para pregar o Evangelho. Não foi algo fácil para mim, eu tive que sair da minha zona de conforto, mas eu fui corajoso e hoje eu tenho uma família, hoje com 20 anos já sou casado, hoje estudo, tenho um emprego e não me arrependo do que eu fiz, de ter saído da minha zona de conforto lá atrás para hoje eu ter progredido e ainda progredir muito mais. Então, se inscreva aí, deixe seu like se você gostou do vídeo, se você não gostou também pode deixar o seu dislike e eu te vejo no próximo vídeo.